Um minutinho. Boa tarde a todos. Os seminários, estamos aqui para mais um seminário Bastos Tigre. Os seminários Bastos Tigre são organizados pela Comissão de Educação da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, para disseminar culturas, conhecimentos, trocas de ideias, sabenças, eu diria. Nesta terça-feira, estamos com o professor Ivan Cavalcante Proença, doutor em literatura, jornalista, escritor e decano da ABI. Ele vai nos falar de um dos maiores poetas da literatura brasileira, Carlos Drummond de Andrade, que completaria 120 anos em 2022, se vivo estivesse. Drummond nasceu no 31 de outubro, em Itabira, nas Minas Gerais. O seminário Um Anjo Torto, quem sabe, vamos começar daqui a pouquinho com o professor Ivan, refere-se à abertura, o título, né, do seminário, refere-se à abertura do poema de Sete Faces de Drummond, que começa assim: quando nasci, um anjo torto, desses que vem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. Vai, então, professor Ivan, por favor, dividir conosco o seu imenso e precioso conhecimento sobre o também imenso Carlos Drummond de Andrade. Obrigado, Cristina. Boa tarde, ABI, e também os convidados, né? os estudantes e público em geral que esteja ouvindo a nossa palestra, já que é uma palestra gravada. Então, estou fazendo a saudação bem abrangente, lembrando que, reiterando, que nós estamos comemorando aqui na ABI os 120 anos do nosso Drummond de Andrade, Carlos Drummond de Andrade. E eu, como tenho feito muitas palestras sobre Drummond, né, claro, o convite a mim vem em função dessa comemoração de aniversário, e eu tenho dedicado as palestras, de alguma forma, a figuras que representam uma certa, digamos, uma certa dignidade sociocultural, sociopolítica em sua vida no nosso país. E eu queria dedicar hoje essa minha palestra, Um Anjo Torto e Sábio, queria dedicar a Nise da Silveira, a memória de Nise da Silveira, a memória de Zilda Arnes, e também dedicar a Bruno e Dom. Todos eles implícita ou explicitamente vítimas de um governo, na verdade, um desgoverno no Brasil, ou melhor, de um governo rigorosamente incompatível com o próprio país que governa. Então, essa incompatibilidade do governo com o cargo, com a respeitabilidade do cargo, eu faço questão de destacar e de homenagear em memória dessas duas extraordinárias mulheres e desses dois extraordinários brasileiros. Quando nasci um anjo torto, desses que vivem nas sombras, disse Carlos, vai ser gosto na vida. Isso a Cristina, nossa Cristina, quando apresentou, lembrou muito bem do poema de Sete Faces, é a primeira estrofe. Esse gauche, na verdade, é desconstrução, é descaracterização, é desestrutura, mas é preciso que fique bem claro que toda vez em que nós citarmos os trechos dos poemas drummondianos, eu enfatizo que não vejamos na poética drummondiana um negativismo, um niilismo obsessivo e constante, absoluto, não existe isso.
Existirá uma ideia de desconstrução e de desestrutura, como eu falei, em relação à poética tradicional. Agora, nunca determinismo fatalista, negativista, nihilista, repito, nunca, nunca. Isso representaria uma rendição às teorias tenianas, às teorias do determinismo naturalista, há muito superadas. É uma tese minha que se afasta completamente das teorias deterministas, porque nós estamos em presença de uma dialética na poesia brasileira, a dialética de Drummond. Essa dialética consiste em eliminar, desconstruir a poética tradicional, onde ela deve ser desconstruída, quebrando até aquela máxima do modernismo: não sabemos o que queremos, não sabemos o que queremos, mas sabemos o que não queremos. Não é bem assim. Os poetas, os modernistas, souberam muito bem o que queriam. E o que queria Drummond era desconstruir a poética tradicional, porém, abrindo uma exceção para os gêneros, para algumas tendências e algumas categorias dessa mesma poesia tradicional, quando elas mereceram ou mereciam tais categorias de exceção. Então, o gauche vai ser um gauche, afinal, com uma intensa carga positiva semântica. E eu vou começar lembrando que os exercícios do Drummondiano de metapoemas conduzirão em boa parte a minha palestra, também deixando claro para os ouvintes que eu não faço leitura crítica biográfica e ou psicológica. As minhas leituras são rigorosamente textuais. Eu não faço relação, em hipótese alguma, a relação de causa e efeito entre vida e obra e vida, vida e obra. Não faço essa relação. Repito, a minha análise crítica dos meus ensaios giram em torno do texto e, principalmente, em torno das máximas de que literatura não é comunicação. Quando muito, uma metacomunicação. Literatura é, ponto, sendo, vírgula, comunica. Não a priori literatura como comunicação. Então, vamos ver os exercícios drummondianos em torno do que a que não veio o poeta. Em seguida, nós vamos ver a que veio o poeta ao mundo da criatividade. Porém, lembrando bem, não se trata de contradição, como muitos pensam, alguns criticam e alguns fazem questão de exaltar. Não, mas não se trata de contradições, absolutamente. Se trata de um jogo dialético profundo ao longo de toda a obra, né? E ao longo de Reunião, que foi a obra que reuniu todos os poemas drummondianos. Vejamos trechos textuais de Drummond em versos de diferentes cargas semânticas. Oh, que saudade não tenho da minha casa paterna. Primeiro vamos ver a que não veio o poeta. Oh, que saudades não tenho da minha casa paterna, contradizendo a velho verso, belo, lírico, oh, que saudade que eu tenho da aurora na minha vida, da minha infância querida, que os anos trazem, mas contradizendo. Mas não direi suspiros ao anoitecer, nem a paisagem vista da janela. Não direi, portanto, poemas ao crepúsculo e nem não farei poemas paisagísticos. Não cantes tua cidade. Deixa a tua cidade em paz. São temas constantes, obsessivos na poética tradicional. Não serei o poeta de um mundo caduco. Aqui ele desconstrói o ubsunte,
Quer dizer, onde estão os tempos idos e vividos, não. Não serei o poeta de um mundo caduco. E mais adiante, também não cantarei o mundo futuro. Então, não é um poeta do esperancismo, nem um poeta do saudosismo e nem um poeta do esperancismo. E aí ele faz até uma ressalva dizendo que o que conta para ele, poeta, é o mundo presente. Mas aí é outro assunto que a gente aborda mais tarde, de uma nova ideia, uma nova definição do famoso carpe diem barroco. Mas aí nós vamos ver mais adiante. Ainda, não serei o cantor de uma mulher e não cantarei histórias também. Quer dizer, não farei poemas de relatos, de narrativas, e não portanto, a mulher também não haverá os poemas dedicados às musas, às paixões, às mulheres, como nós veremos adiante mais explicitamente. Não faça poesia com o corpo. Aqui foi quando a poesia erótica entrou em muita evidência. Nós vivíamos um período descobriram a chamada poesia erótica, que, na verdade, essa é uma nomenclatura está errado, não existe poesia erótica, o que existe é poesia sensual. E Drummond diz, então, não faça poesia com o corpo. Outro, não faça versos sobre acontecimentos, quer dizer, não banalize a criatividade poética, algo que emocione o poeta e vire e se transforme numa poesia. Não me reveles teus sentimentos, não dramatizes e não invoques. Tudo isso aqui não veio, poeta. Aqui não veio o poeta Drummond. Não recomponhas tua sepultada e melancólica infância. Deixa a tua infância também em paz, sossegada. E finalmente, ele diz que não fugirei para as ilhas e nem serei raptado por serafins. Quer dizer, é uma pregação antipazárgada, exatamente o oposto da pazárgada. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. Aqui ele quebra aquela velha teoria que nosso Mário de Andrade, o grande nome do processo modernismo brasileiro, chamava de teoria do vou-me-emborismo, ou melhor, a teoria do vou-me embora daqui. Muito bem, então nós vimos os versos que compõem o universo do não, a que não veio o poeta. Agora vamos ver, então, a que veio o poeta, para fazermos a reflexão dialética. Então, o que seria, em princípio e precipitadamente, uma contradição. Diz ele diante de um conhaque. Esse conhaque bota a gente comovido como o diabo. Se entregou o nosso poeta. O poeta, ele vai mais longe e diz assim, não, ele cria assim poemas rigorosamente metrificados ou rigorosamente com esquema rímico, no livro Claro Enigma. Sabem o que é o livro Claro Enigma? É uma rendição de Drummond, rendição entre aspas, a chamada geração de 45, que pretendia a volta da poesia às formas fixas, às formas bem comportadas, não ao parnasianismo com aquele rigor formal, mas um retorno. E Drummond, nessa fase, escreveu um livro, claro. Então, este é um jogo dialético para vocês já irem pensando, não é, a trajetória poética de Drummond, também em termos filosóficos. O poeta Drummond, que crucifica a cidadezinha interiorana, né? Vocês se lembram do poema que ele diz: um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Eita vida besta, meu Deus! Pois bem, esse mesmo poeta que arrasou, crucificou a vida interiorana, no fim da sua vida, teve uma fase poética chamada Boitempo.
O Tempo do Boi, onde os livros dele são de memórias, de fazendas, da vida no campo. Então, alguém vai dizer contradição. Não é, isso é o jogo dialético de Drummond, não é que ele tenha nada contra a vida, é que ele não quer um saudosismo piegas em relação à vida passada. O poeta que sepultou, aliás, o do Boi, eu até tenho aqui um trecho que ele diz que ele se solidariza e se penaliza com a solidão do boi no campo. E aí se faz uma carga lírica intensa em relação a essa solidão do boi no campo. O poeta que sepultou o passado, execrando o Bissunte, é o mesmo que escreve um poema chamado Infância, todo ele voltado para a memória de sua infância. O poeta que escreveu aquele Mãos Dadas, né, icônico Mãos Dadas, é o que também escreve um poema chamado Lembranças do Mundo Antigo. O poeta que, altivo, orgulhoso, que diz mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Se coloca acima de tudo, do bem e do mal, o coração dele é maior do que o mundo. 10 anos depois, Drummond diz, não, meu coração não é maior do que o mundo, é bem menor, nele não cabem nem as minhas dores. O poeta que proclama, neste país é proibido sonhar, e este país, o Brasil, não nos quer, ele está farto de nós, é proibido sonhar neste país. Mas numa zeugma retórica, adiante, ele diz, perdi o bonde e a esperança. Mas não, adicionando, né? Mas ele é o mesmo poeta esperancista. Vocês viram antes, ele era anti-esperancismo, mas é o mesmo poeta esperancista que diz o seguinte: a bomba não destruirá a vida. O homem, eu tenho esperança, liquidará a bomba. É o mesmo poeta que, diante de sua própria mão suja, a mão está suja, a mão do poeta, é preciso cortá-la, mas cortar. Não, eu vou cortá-la sim, porque, aspas, com o tempo, a esperança virá, no sentido de que outra mão eu terei. Então, ele vai cortar a mão esperancista em relação a ter outra mão no lugar daquela. Este é o jogo do poeta. Aqui veio o poeta. Aí você vai dizer, aí se caracteriza. Não se caracteriza nenhuma impropriedade contraditória. Se caracteriza o jogo dialético. Mas para nós provarmos esse jogo, é preciso que a gente prove no texto, na análise textual, em jogos formais e conteudísticos. Não só se separam operacionalmente. Conteúdo não se separa de forma. Conteúdo é forma que vem à tona. Não existe revolução formal, vanguardista que seja, que possa prescindir da revolução conteudística, como dizia Mayakovsky. Quer dizer, não adianta você fazer revoluções formais, por mais vanguardistas que sejam, se você não fizer a fundamental revolução conteudística. Então, vamos ver na forma como se comporta essa teoria que nós estamos desenvolvendo na palestra. Ele diz, em dado momento, ele diz a rima, ele prova, mundo, vai se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. E ele vai mais longe. Não rimarei a palavra sono, nós estamos vendo aspectos formais, não rimarei a palavra sono com a incorrespondente outono. Rimarei com a palavra carne. Ora, se sono lembra cama e cama lembra carne, ele vai rimar sono com carne e não sono com outono, e aí está desconstruindo
a prevalência da rima na poesia tradicional, né? Drummond também visita os sonetos. Ele não tem preconceito nenhum com a forma, com o gênero tradicional. O soneto é a forma mais clássica da poética, pois ele visita os sonetos, só que ele visita os sonetos sem rigor isométrico, sem rigor de esquema rímico, mantendo apenas a estrutura estrófica tradicional. Então, ele visita os sonetos a seu modo. E também é curioso como ele se vale do chamado poema minuto, que muitos no modernismo queriam que chamasse assim, digamos, austeramente, micropoema, ou, né, o poema minuto se chamasse micropoema. E ele visitou com muita propriedade, por exemplo, o poema Bahia. Todos os poetas fizeram poemas sobre a Bahia, e ele diz, o poeminha dele, pequenininho, 2 versinhos ou 3 desses poemas, ele diz o seguinte, é preciso fazer um poema sobre a Bahia, mas eu nunca fui lá. No outro poema, Cota Zero, a vida parou ou foi o automóvel? Terminou o poema. Ou foi o automóvel? E vai mais longe ainda, na desconstrução de regências, quando no poema Balada, que eu te gosto, você me gosta. Enfim, no poema Nova Friburgo, um poema que diz o seguinte, esqueci um ramo de flores no sobretudo. Esqueci o ramo de flores no sobretudo. É um poema chamado Nova Friburgo, né? E ainda, encerrando esses exemplos, eu cito que, no caso do Vestido, que são poemas longos, e A Bomba, ele opta pelos dísticos tradicionais. Vocês estão vendo a flutuação de Drummond. Não, se não há preconceito, não há nenhum jogo contraditório, é apenas a homenagem à categoria que ele considera fundamental manter no modernismo e a desconstrução da fase mais piegas, mais sentimentaloide, mais, digamos, orvalho. O colega, o amigo dele, o grande amigo dele, Bandeira, dizia, vou lançar a teoria do poeta sórdido, em cuja poesia marca suja da vida, o homem sai de brim branco, engomado, e na esquina um caminhão salpica-lhe a roupa com a nódoa de lama. É a vida. Eu sei que existe a poesia orvalho, a poesia do sistema de aparências. Ela é frágil, né? A poesia orvalho. Mas aí o Bandeira, amigo Bandeira, diz o seguinte, ela fica para as menininhas, as estrelas alfa, as virgens 100%, e as amadas que envelhecem sem maldade. É o amigo dele, Bandeira, que diz, eu quero o lirismo dos loucos, dos bêbados, dos clowns e Shakespeare. Abaixo o lirismo que não é libertação. E vocês vão ver mais adiante a pregação de Drummond em torno do lirismo também. Já agora, em cargas conteudísticas, eu tenho que lembrar algumas passagens drummondianas muito significativas, né? Por exemplo, ele critica, não raro com ironia no sentido de defesa em relação ao sistema de aparência da sociedade. Ele faz poemas, por exemplo, em que o amor moderno é aquele amor do namorado que, através do mimeógrafo, envia a mesma carta apaixonada a inúmeras namoradas. Outro poema, ele coloca os casais que se visitam burocraticamente, né, nos fins de semana. O casal janta na casa do outro, aí o outro casal janta na outra semana. Pois bem, saem dos jantares criticando rigorosamente o jantar, a comida, criticando o próprio casal,
com o qual eles confraternizam nos fins de semana. Essa ironia impiedosa de Drummond, né? Quando ele diz dos inocentes banhistas que nas praias ficam passando óleo no corpo e não notam mais nada. Aquilo, o mundo deles é passar óleo na praia, no corpo, e não notam nem o navio que vem passando no horizonte. Então, ele vai... Ele chama de inocentes banhistas, né? Depois ele lembra a questão do Natal. No Natal, as beatas ajoelhando, rezando, mas as filhas estão dançando o black bottom nos clubes sem presépio. Depois ele lembra que os romeiros pedem tudo, pedem com as mãos, pedem com os braços, pedem com as bocas, e Jesus dorme sonhando com outra humanidade. E no poema Quadrilha existem vidas, amores, vão acontecendo, fulano, Beltrano, etc., etc., e a Lili acaba casando com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Bom, e o que pensa o poeta do amor? Ele é impiedoso com a história dos poemas de amor. Ele adverte: não se mate, não se mate. O amor é isso que se vê, que está vendo. Hoje beija, amanhã não beija, não se mate. E depois proclama o poeta em outros versos: os desiludidos do amor estão desfechando tiros no peito. Enquanto isso, as amadas dançarão um samba bravo e violento sobre a tumba deles. E vai mais longe Drummond quando diz que os impactos de amor não são poesia. Mas, por paradoxal que pareça, o poeta confessa: o que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar, vão jogando, vão pensando o jogo dialético. O que pode uma criatura entre criaturas, se não amar? Amar e esquecer. Amar e mal amar. Amar e desamar. E amar. Curiosa predestinação. Curioso disfarce em torno de um fatalismo e barra amor. Mas talvez prevaleça outra confissão, promessa do poeta: não cantarei amores que não tenho. Quando tive, eu nunca celebrei. E, para concluir, uma esdrúxula sentença de Drummond: dois amantes, o que são? São dois inimigos. E já que falei em predestinação, cabe lembrar a presença dos automatismos do homem, segundo Drummond, também de uma ironia curiosíssima. O bonde passa cheio de pernas, pernas pretas, brancas, amarelas. Para que tanta perna? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. E no outro poema ele vai ratificar: os meus olhos espiam as pernas que passam. Quer dizer, na verdade, não é ele. O pecadinho, o pecado, entre aspas, é dos olhos, não é ele quem olha, não é ele que cobiça as pernas pretas, brancas, amarelas, não. São os olhos. Que fazer? Os olhos são dele. É curioso também, né, a ironia dele em torno da presença de um possível fatalismo. Bem, nós vamos chegando assim ao final das nossas apreciações sobre esses jogos dialéticos drummondianos. Eu queria lembrar um poema chamado Segredo, que é icônico na poética drummondiana, do Aqui Não Veio o Poeta, dentro daquele projeto de negar a poesia tradicional. A poética, ele tem um compromisso grande com o modernismo, mas não é um compromisso fechado nem obsessivo. Vocês vão ver. O poema Segredo ele diz o seguinte: a poesia é incomunicável. Correto? Literatura não é comunicação. Fique torto no seu canto. Não ame. Não ame. Ouço dizer que a tiroteio
ao alcance do nosso corpo, é a revolução, é o amor, não diga nada. Tudo é possível, só eu impossível. Há homens que andam no mar como se andassem na terra. Não conte. Suponha que um anjo de fogo varresse a face da terra e os homens sacrificados pedissem perdão. Não peça, não ame, não diga nada, não conte e não peça. E, para encerrar, eu volto ao início do nosso Goethe, lá em cima, do Goethe, lá de cima, eu volto com um livrinho que Drummond escolheu os poemas, ele escolheu os 50 melhores poemas dele. Escolheu. E botou na ordem que ele desejou. Sabe o que Drummond fez? Sabe o que Drummond fez? Comprovando a tese que nós desenvolvemos, ele colocou na página 20, é página dupla, assim, então, dupla dos poemas, né? Ele botou na página 20 aqui, o célebre Mãos Dadas, que é icônico também. É o tal poema: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. O presente é tão grande, não nos aparece. Aí exalta o presente, não que serei o cantor de uma mulher, de uma história tão lembrados. Não direi suspiros ao anoitecer, nem a paisagem da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins tão lembrados. Não, 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 não. Não cantarei o mundo passado, saudade, nada disso. Mas o que ele botou do lado dele, na página 21, 20 e 21 do livro dele, e dos poemas que ele escolheu, o que ele colocou do lado? Colocou o seguinte poema. Clara, nome da mulher, Clara, passeava no jardim com as crianças. O céu era verde sobre o gramado. A água era dourada sob as pontes. O guarda civil sorria. Passavam bicicletas. A menina pisou a relva para pegar um pássaro. As crianças olharam para o céu. Não era proibido. Não era proibido. A boca, o nariz, os olhos estavam abertos, não havia perigo nenhum. Os perigos que Clara temia eram gripe, calor e insetos. Clara tinha medo, sim, mas de perder o bonde das 11 horas e ficava esperando cartas que custavam a chegar. Nem sempre Clara podia usar um vestidinho novo, mas passeava no jardim pela manhã. Havia jardins e havia manhãs naquele tempo. Esse poema, existe poema mais lírico que esse? Vocês conhecem? Eu não conheço um poema mais lírico do que esse aí. Esse é Drummond, o Gauche, terrível Gauche, com aquela premonição belíssima do anjo torto, né? Vai ser Gauche na vida, vai ser Gauche, mas não vai ser rígido, intransigente, nem fatalista. Haverá sempre um Drummond aberto ao lirismo do mundo. Era isso, então, muito obrigado. Muito obrigado a todos que tiveram a paciência de ouvir essa palestra. Professor Ivan, como sempre, maravilhoso e lírico, vamos dizer assim, né? Como sempre, nos presenteando com o seu conhecimento. Obrigado. E dessa vez, o seu conhecimento do Drummond. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós tivemos de gravar essa nossa palestra, mas eu creio que até a semana que vem ela vai estar disponível no canal da BI e muito mais gente vai poder aproveitar e usufruir o que eu acabei de usufruir aqui com o senhor. Mais uma vez, muito obrigada e até o nosso próximo seminário de Bastos Tigres. Muito obrigado. Até o próximo.
Até o próximo. Muito Até o obrigado. próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.